Aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, mais uma aulinha aqui pra gente, questão de número 144 do Enem de 2015, tudo bem? Então, vamos lá, acompanhe a leitura da questão junto comigo. Um investidor inicia um dia com X ações de uma empresa. No decorrer desse dia, ele efetua apenas 2 tipos de operações: comprar ou vender ações. Para realizar essas operações, ele segue estes critérios. Primeiro, vende metade das ações que possui, assim que seu valor fica acima do valor ideal, VI. Critério 2. Compra a mesma quantidade de ações que possui, assim que seu valor fica abaixo do valor mínimo, VM. Critério 3. Vende todas as ações que possui quando seu valor fica acima do valor ótimo, VO. O gráfico apresenta o período de operações e a variação do valor de cada ação em reais no decorrer daquele dia, e a indicação dos valores ideal, mínimo e ótimo. Quantas operações o investidor fez naquele dia? Tudo bem então, meu amigo. Então, o que ele colocou para a gente? Ele falou o seguinte, ele falou que ele colocou 3 situações que podem ocorrer com essas ações e o que o investidor estará fazendo. Ele falou que, dependendo dessa situação 1, logo que o valor das ações estiverem acima de VI, ele vai vender metade dessas ações. Agora, na parte 2, ele fala para a gente que quando estiver abaixo de valor M, ele vai comprar ações, a mesma quantidade que ele tem. Agora, ele falou para a gente que na situação de número 3, ou seja, acima de VO, que seria o valor ótimo, ele vai vender todas as ações. Agora, é interessante a gente ver como é que se comporta esse gráfico. Aqui ele colocou para a gente no eixo vertical, que seria o valor das ações. E ele colocou para a gente no eixo horizontal o tempo em horas que se decorre. Ou seja, à medida que a gente caminha com o nosso gráfico para a direita, tá vendo? Este daqui é o sentido do nosso gráfico. À medida que a gente caminha com o gráfico para a direita, vão ocorrer várias coisas, dependendo do valor que tivermos dessas ações. Agora vamos ver o que vai ocorrer em cada uma dessas situações aqui. Este daqui é o valor inicial que temos das ações. Perceba que ele coloca para a gente o seguinte, olha, aqui o valor da ação está subindo. Aqui, exatamente neste ponto, é exatamente o quê? É exatamente aonde vai ficar logo acima de VI. E o que ele vai fazer? Vai vender metade das ações. Então aqui vai ocorrer uma primeira coisa que ele vai fazer com as ações dele. Tudo bem? Depois esse gráfico sobe e desce novamente. Pedrinho, quando desce, ele vai fazer alguma coisa depois que ultrapassa essa faixa? Ele não disse nada. Ele só falou que logo depois que ultrapassa, subindo. Logo depois que fica acima. Quando fica abaixo, ele não falou nada. E o gráfico continua descendo. Agora, perceba que nesta parte, o nosso gráfico já começa a ficar o quê? Abaixo de VM. E ele diz que logo que fica abaixo de VM, o que ele vai fazer? Vai comprar o mesmo número de ações que ele tinha. Então, significa que aqui ele vai fazer uma segunda coisa. Tudo bem? Ou seja, ele está comprando as ações. Tudo bem? Primeiro ele vende, aqui ele compra. Aí esse gráfico sobe. Só que perceba que novamente o nosso gráfico ele fica acima de VI. Então aqui novamente ele vai estar fazendo alguma coisa. E o que ele está fazendo? Vai estar vendendo metade das suas ações. Agora, o gráfico continua subindo. Só que perceba que neste ponto, depois deste ponto, o nosso gráfico vai ficar o quê? Acima de VO. E o que ele faz quando está acima de VO do valor ótimo? Ele vai vender todas as ações. Ou seja, então aqui, ele vai vender todas as ações. Eu vou colocar T de todas. Então aqui ele vai vender todas as ações. E vendendo todas as ações, ele já não tem mais ação alguma. E se ele não tem mais ação alguma, ele não tem como mais vender ações. Beleza. Então veja que aqui ele só passa a comprar ações quando fica abaixo desse valor mínimo.
em nenhum momento mais o meu gráfico fica abaixo do valor mínimo. Ou seja, significa que ele não compra mais ações em momento algum deste gráfico. Então, ele só vai fazer 4 coisas no decorrer deste gráfico que aparece para a gente, que é exatamente o que a questão pede. Quantas operações o investidor fez naquele dia? Fez exatamente 4 operações. 3 de vendas e 1 de compra, onde a última ele vendeu todas as ações, tudo bem? Por causa disso, a nossa alternativa correta vai ser qual? A letra, só para conferir, a letra B de bola. Que é a alternativa em que ele realiza 4 operações. Tudo bem? Perceba que foi exatamente o que ocorreu à medida que o nosso gráfico caminha no decorrer do tempo para o lado direito. Tudo bem? Tá clara essa ideia? Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora da análise de gráfico. Veja que é uma questão fácil e que não podemos perder na hora da prova. Tranquilo, meu amigo? Então, prazerzaço estar aqui com vocês. Valeu, um forte abraço, continue estudando.